Certo dia eu estava andando no caminho de Emaús quando avistei dois homens. Estavam saindo de Jerusalém indo para um outro vilarejo e fui me aproximando deles lentamente para ver o que eles falavam, o que conversavam. Quando me aproximei e cheguei perto deles, perguntei: "Do que vocês estão falando?" Imediatamente um deles virou para mim, esse chamava Cleopas, e me disse: "Como assim? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém?" Eu perguntei a ele: não estou sabendo, você pode me contar?" Imediatamente ele me disse: "Jesus, o Cristo, foi preso pelos líderes políticos e religiosos daquela cidade. Era um homem muito poderoso, profeta, que operava sinais e maravilhas. E foi condenado à morte, uma morte cruel, uma morte totalmente desprezível. E hoje nós estamos tristes porque achávamos que ele era o Redentor. Mas hoje já é o terceiro dia que isso aconteceu. Essa manhã nós tomamos um susto, algumas mulheres nos procuraram, disseram os dois homens, e disseram que tinham tido uma visão. Alguns anjos vieram ao sepulcro de Jesus, removeram a pedra e de lá saiu o corpo vivo dele. Mas é o terceiro dia. Aquele que achávamos que seria o nosso Redentor morreu. Depois que eu ouvi essas palavras, imediatamente indaguei os dois homens, dizendo: "Vocês não entenderam nada. Vocês não perceberam nada." E no caminho de Emaús, em direção à cidade onde estavam indo, expliquei a eles as Escrituras, dizendo que era necessário que o Filho do Homem viesse, sofresse no seu corpo e através do seu sofrimento alcançasse a glória. Quando chegamos ao vilarejo, fiz que ia embora e eles, gostando da minha presença, se sentindo acolhidos com a minha presença, disseram: "Fique um pouco mais." Até aquele momento eles não sabiam quem eu era. Entrei naquela pequena casa, naquele pequeno vilarejo e tomei o pão, dei graças e parti diante deles e os entreguei. Naquele exato momento onde dei a eles o pão, os seus olhos foram abertos e eles me viram, o Redentor vivo. E a partir daquele momento eu saí da presença deles. Maravilhados, aqueles dois ainda naquele vilarejo começaram a se perguntar: "É por isso que o nosso coração ardia enquanto aquele homem desconhecido pronunciava aquelas palavras?" Incomodados com tudo aquilo que tinham vivido, voltaram correndo para Jerusalém para encontrar os 11. E chegando lá, ouviram conversas de que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Simão havia o visto ressuscitado. Cleopas e o seu amigo, que estavam no trajeto de Emaús, imediatamente disseram: "É isso mesmo, nós o vimos, o Cristo ressuscitou." Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão,
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Tome um lugar de honra. Jesus, tome um lugar de honra. Amém, amém. Nós cantamos para o Senhor tomar o seu lugar, o lugar dele nas nossas vidas, no nosso coração. E o domingo de Páscoa é também um momento para a gente colocar à prova a nossa fé, porque nós professamos um Cristo que é ressurreto, que morreu sim na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo, e tudo isso por amor, para que eu e você tivéssemos vida. Nós cantamos a Jesus, celebramos a vida em Cristo, mesmo num momento como esse. A igreja de Jesus levanta a sua adoração, levanta a sua voz, mesmo quando tudo está acontecendo, o que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo. Essa pandemia às vezes tira de nós, rouba de nós a esperança, mas Cristo é a esperança, e Cristo é a vida. E a vida que nós cantamos em Jesus não é só essa vida nesse tempo. Há poucos dias nós ouvimos numa mensagem de domingo que nós somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos, caminhando pelo chão desse planeta. Estamos de passagens, meus irmãos, estamos de passagem. E aí quando nós cremos nisso, nós entendemos que essa vida, ela começa assim aqui, quando Jesus nos redime dos nossos pecados, nos justifica, nos perdoa, e essa vida vai para toda a eternidade. E porque sim, Jesus Cristo vive, e Ele vive por causa disso, eu creio no amanhã, e creio no dia e na esperança que um dia Ele vai voltar, e creio na esperança de que o dia de amanhã, por causa da minha fé em Jesus, vai ser melhor do que o dia de hoje. Eu queria cantar algumas canções agora com vocês, e gostaria de fortalecer a fé de vocês nesse tempo, que você adore ao Senhor junto conosco, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Obrigado, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Você pode cantar isso? Porque Ele vive. Nós cremos, Deus, não há temor, temor não há, pois eu sei bem quem tenho crido, Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, meus queridos irmãos, vocês que estão aí na casa de vocês num domingo diferente. É um domingo de Páscoa, um domingo de celebração para nós enquanto cristãos, mas um domingo também de coração pesado. Coração pesado pelos números que representam pessoas queridas para outras pessoas. Hoje é o dia em que nós estamos comemorando a Páscoa. Um evento no qual lembramos da entrega de Cristo, entrega plena de Cristo, por mim e por você. O Senhor Jesus nos ensina, por meio do seu sacrifício, da sua entrega, o que significa um ato de graça, um ato em favor de alguém que não merece. E eu estou aqui agora para falar com vocês sobre ofertas. A nossa igreja é um organismo vivo, um organismo que alimenta, um organismo que acolhe. E tudo que você expressa aqui como sua gratidão a Deus é uma forma de transformar seus recursos em vida. Vida para as pessoas que estão vivendo em condições precárias. Por isso, meu desafio para você é que você seja grato nesse momento, se espelhando naquilo que o Senhor fez por você. E que despenda a vida através daquilo que Deus te deu e daquilo que Deus tem te abençoado. Aí na sua casa, aí
QR Code que vai aparecer para você aqui em qualquer lugar, que você possa fazer a sua oferta e essa oferta em gratidão, como uma parte do nosso culto ao nosso Senhor. Eu queria orar com vocês nesse momento difícil, lembrando daqueles que ainda aguardam leitos, daqueles que têm parentes, amigos hospitalizados, daqueles que talvez tenham perdido as pessoas que amam, que nós possamos lembrar deles nesse momento. Senhor Jesus, esse é o momento em que nós expressamos a nossa gratidão a Ti, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte de cruz. Nós fazemos muito pouco comparado ao que o Senhor fez por nós. Por isso, Pai, que o Senhor nos ensine a ter um coração grato. Que o Senhor nos ensine a ter um coração, uma atitude e uma mente que gerem vida. Seja de qual forma for, que nós possamos ser gratos e gerar vida com aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos concedeu. Nós clamamos como igreja, essa igreja viva, pulsante, que acolhe aqueles que necessitam. Clamamos como igreja para que o Senhor nos use como instrumentos que comunicam, ó Pai, a sua ressurreição, que comunicam a esperança. Mesmo em um estado de morte, em um estado de precariedade sanitária, que nós, enquanto igreja, possamos ser esse canal de bênção, esse canal de esperança, esse canal de consolo, como o Senhor foi para as nossas vidas. Somos cristãos porque o Senhor morreu por nós, mas o Senhor morreu por nós para nos dispor a uma missão, que é levar a Tua palavra, a Tua redenção, a Tua esperança. Tudo aquilo que está contido dentro do sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso nós oramos assim diante de Ti, Senhor. O Deus vivo que encarnou, morreu e ressuscitou por todos nós. Fica conosco, nos abençoe e nos dê força para encararmos esses dias tão difíceis. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.
meus queridos, minha querida igreja. Hoje é domingo. Nós que encontramos sexta-feira, uma noite de peso pela morte de Jesus. Ontem, o sábado, foi um dia que focamos em reflexão, relembrando que não tem como pular o sábado é um dia de dor, mas hoje é domingo. Hoje é domingo que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a festa mais importante da nossa história. Mas você não pode esquecer que na manhã do domingo o clima ainda era de dor, o clima ainda era de dúvida. As pessoas não tinham muito entendido o que estava acontecendo, muito menos os discípulos. Mas tem uma pessoa que tem um papel muito singular na história da ressurreição, que é Maria Madalena. Claro que João, os outros apóstolos, a caminhada de Jesus no caminho de Emaús, tudo isso fez parte. Mas, olhando para Jesus, de como ele tratava as pessoas, de como ele tratava as pessoas individualmente, a ressurreição tem um gosto muito pessoal que afeta você e que afeta a mim. Eu estou no Evangelho de João, capítulo 20. É o dia depois do sábado, 2 dias depois da morte. O dia está amanhecendo e olha o que Maria Madalena faz. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Eu creio que ela está pasmada ainda. O sábado parecia que não tinha terminado ainda, muito menos a sexta-feira. Mas ela tem expectativa de, pelo menos, ver o corpo de Jesus. Não é interessante? Ela queria ver o corpo, ela queria talvez embalsamá-lo, porque no sábado não pôde ser feito isso. Ela não sabia se José de Arimateia e Nicodemos tinham feito o trabalho inteiro na sexta-feira, que não podia fazer também. Ela vai lá. E tem uma coisa nessa altura que é importante lembrar. Por mais que que nós saibamos em termos mentais ou intelectuais que há uma história da ressurreição, até essa história fazer parte da nossa vida, a gente parece que continua procurando o corpo de Jesus, quando na realidade a tumba está vazia. Ainda era cedo para Maria Madalena compreender aquilo. O que ela faz? Atordoada, e vai encontrar com os discípulos. Ela encontra com Pedro, encontra com João. E é interessante você observar um detalhe que na narrativa de João, especialmente nesse capítulo, ele lista o nome de João, o autor. Provavelmente foi o apóstolo João que escreveu, ele omite provavelmente o nome dele. Mas não é interessante que aquele que traiu Jesus é o primeiro que ouve a questão de Maria Madalena. Ela não falou que Jesus havia ressuscitado, mas por que será que Pedro e João saíram correndo para o sepulcro? O que havia no coração de Pedro? Talvez era culpa ainda. Os dois correm, chegam quase que ao mesmo tempo no sepulcro. João entra, Pedro não entra. Depois que Pedro entra, e o texto diz que Pedro creu. Aí começa uma mudança. Naquele momento, aquilo que Jesus havia dito para ele faz sentido. Ele creu, mas ele tinha algumas perguntas certamente ainda. Ele creu. Jesus havia ressuscitado aparentemente. O corpo dele para ele aparentemente não estava lá. E o que ele havia feito com Jesus? Ele volta para casa, junto com João, sem lidar com a situação. Mas tem uma coisa ainda mais singular. Maria fica. Aquela a qual Jesus havia expulsado os 7 demônios. Ela não havia traído Jesus como Pedro havia traído. Mas a lembrança de quem eu era e agora o que eu seria. Mas será que eu vou ser o que eu seria? Ela fica chorando. Mas olha o que acontece com ela. Versículo 10 do capítulo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para lá dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando?
Levaram embora meu senhor, respondeu ela. E não sei onde puseram. Levaram embora o meu senhor. E não sei onde puseram. Aqui temos uma mulher chorando. Ela não chorar porque era mulher. Homem também chora. Mas essa inquietação, esse medo do futuro. Como é que vai ser a minha vida agora? Falamos um pouco disso sexta-feira passada. O medo cega, a insegurança cega. Mas ali estava uma mulher que Jesus já havia tocado na vida dela antes. É interessante uma mulher na história, porque naquela época as mulheres não tinham valor. Elas não podiam ser ouvidas em um júri popular. O testemunho delas não valia. Há um historiador grego do século I que diz que os relatos da ressurreição de Jesus não poderiam ser afirmados porque muitos dos relatos eram feitos por mulheres. Mas não é interessante que Jesus passa por cima da cultura. Ele não vai primeiro a Pedro, não vai primeiro a João, não vai primeiro aos outros discípulos. Ele para conversar com a mulher. Mas sabe o que é mais singular ainda nessa história do Jesus ressurreto? Vou repetir a leitura. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela. E não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ela em pé, mas não reconheceu. Quando temos medo, quando estamos angustiados, nós perdemos a perspectiva de muita coisa. Ela estava cega ainda, não conseguia ver. Mas disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Lá no fundo, meus queridos, minhas queridas, por mais que a gente negue a história da ressurreição, por mais que a gente negue a história da Páscoa, por mais que a gente fuja de um sábado, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, no fundo, nós procuramos alguma coisa. Não sabemos muitas vezes dizer o que é. Mas a pergunta de Jesus vale para você e para mim, para qualquer pessoa. É quando no vazio da vida, de nos perguntar, o que é que eu estou procurando? Será que eu estou procurando alguma coisa que eu posso resolver? Que no dia que eu tiver isto, estará resolvido? No dia que eu subir na minha carreira, eu vou ter resolvido? Será que no dia que eu casar e tiver filhos, eu vou ter resolvido? Será que quando eu terminar a minha faculdade, eu fizer a minha pós-graduação, vai estar resolvido? Não. Porque quanto mais você resolve as coisas no seu poder e não encontra Jesus, a procura continua. Por isso era a pergunta de Jesus. Talvez ela estivesse focando apenas, ok, quando eu ver o corpo, então eu vou ficar satisfeita. Ou quando eu ver o corpo, vou poder embalsamar. Quando eu ver o corpo, vou poder fazer alguma coisa por aquele que transformou a minha vida. Mas não tem nada que você precise ou possa fazer em favor de Jesus, porque tudo que você precisava já foi feito. Ele já lhe deu. Por isso a pergunta dele, o que você está procurando? E olha o que ele faz. O que é que você está procurando? Disse ele. Pensando que eu fosse o jardineiro, desculpe, ela disse. Se o senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, significa mestre. Sabe o que é muito singular aqui? Jesus perguntou o que você está procurando. Quando ele diz o nome dela, Maria, ela reconhece. Ela já tinha ouvido aquela voz. Mas o significado é muito mais do que o nome Maria. É porque ao chamar Maria de Maria pelo nome dela, Jesus estava dando para ela um novo significado para a vida dela. Aquilo que ela havia experimentado antes se tornava agora permanente, eterno, porque ele havia ressuscitado. Ela não precisava mais procurar nada, porque aquilo que ela precisava estava tudo em Jesus.
ela passou o sábado, nós não sabemos como, mas se ela foi cedinho no domingo, estava doendo nela. Eu falei ontem na nossa reflexão que o sábado é uma sensação de abandono, de distância, de culpa, mas o domingo chegou. E quando Jesus se apresenta para Maria e chama-a pelo nome, tudo aquilo que o mundo dizia sobre mulher, que mulher não tinha valor, que o que a mulher falasse não era para ser ouvido, que o que a mulher contasse não era para ser dado valor. Mas o próprio Jesus, o Jesus ressurreto, traz Maria para cima. Só que não é só com Maria. Porque Jesus ressuscitou. Aquilo que você procura para preencher a sua vida está nele. Ao encontrar com ele não quer dizer que você não vai ter mais dificuldades. Mas quando você reconhece que aquilo, a única pessoa, a única coisa, Jesus não é coisa, mas aquilo que você procura só está em Jesus, você surge como Maria. Ela não precisava mais ficar atordoada, se sentir de segunda classe. O mundo, os homens poderiam olhar para ela como segunda classe, mas Jesus chamou-a pelo nome. Talvez foi a primeira vez na vida dela que um homem chamou-a pelo nome sem segundos interesses. Mas olhou para ela como uma pessoa recomposta, reconstruída, restaurada e agora preenchida. Sabe o que a ressurreição faz? Ela afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ela afirma que Jesus foi crucificado segundo as Escrituras, mas que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Ela afirma que aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida, pode fazer porque o seu Salvador, o meu Salvador, o nosso Salvador ressurgiu. E por isso, nós temos significado. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ele teria terminado a vida na sexta-feira como um herói, como um bom homem, como um homem que deu exemplo, como amou aquele que amou seus amigos, como ele amou, até que morreu pelos seus amigos. Se você tivesse morrido apenas e os pecados, teria sido um homem igual. Mas quando ele ressurge, é que ele afirma que aquilo que ele fez na sexta é a verdade final sobre você e sobre mim. Aquilo que ele fez na sexta se confirma no domingo. Por quê? Porque ao ressuscitar, a sua fé, a minha fé está firmada, solidificada em alguém que é Deus, que morreu e ressuscitou. Por isso, eu creio que, assim como eu falei ontem, que todos nós passamos por um sábado, mas a dor do sábado só pode ser curada no domingo. A dor da frustração só pode ser curada no domingo, porque Jesus ressuscitou. A dor da culpa só pode ser curada no domingo, porque Jesus ressuscitou. E aquilo que ele prometeu, ele fez. A minha pergunta para você hoje não é como a de ontem. A minha pergunta foi, você está no sábado? E todos nós passamos por sábados na vida. Mas hoje, a pergunta é, você confia que assim é a história? Você está precisando de ouvir, como Maria ouviu o seu próprio nome? É interessante que a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus têm seus nomes escritos no livro da vida. Não é o CPF, não é o RG, não é o Estado Civil, é simplesmente um nome. E uma vez Jesus falando com os seus discípulos, antes de morrer, Jesus enviou-os num trabalho missionário, pregou por várias cidades, pregaram por várias cidades, voltaram animados, dizendo, Jesus, até os demônios se submetem a gente, nós curamos pessoas foram, cegos passaram a ver, mancos passaram a andar, estamos tão felizes. Aí Jesus falou, eu estou parafraseando, Jesus falou para eles, que bom que vocês estão alegres. Essa alegria é singular, mas tem uma alegria que é maior do que esta, que é terem seus nomes escritos no livro da vida. Ele não falou que era o CPF, que era o RG, que não era o nível socioeconômico, não era se você tinha um PhD ou se não tinha o seu nome. Assim como ele fez com Maria.
Então, minha pergunta para você é: você tem seu nome escrito no livro da vida? E você só pode ter o seu nome escrito no livro da vida se você crê que o que Jesus fez na cruz na sexta-feira foi suficiente para perdoar os seus pecados e sua vida ser preenchida, porque ele ressuscitou. Aquele que você confia que morreu para perdoar os seus pecados é o mesmo que ressuscitou. Por isso, domingo é o dia de alegria, é o dia de celebrar que Jesus morreu, mas não está morto, ressuscitou. E todo aquele que nele crê desta forma tem o seu nome escrito no livro da vida. Queria fazer duas perguntas como eu fiz sexta-feira. Primeira delas: você tem seu nome escrito no livro da vida? Só você pode responder. Como é que você responde? Você responde se você crê. Você vai ter seu nome escrito neste livro, que está no céu. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Que ele morreu, especialmente pelo país, nosso país, que é um país religioso, todo mundo diz: Jesus morreu, especialmente na Páscoa. O que é a Páscoa? Jesus morreu. Mas poucas vezes lembramos que Jesus ressuscitou. Você pode ter seu nome se você crer desta forma. E a minha segunda pergunta é: se você creu desta forma, você já disse para ele? Você pode fazer nesse momento aquela oração dizendo: Senhor Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu passei a crer que não somente o Senhor morreu, mas o Senhor ressurgiu. Você pode voltar um pouquinho na história e lembrar de Maria. Eu não cheguei na história inteira, mas no fim da história, no capítulo 20, diz que Maria saiu para contar o que Jesus dissera. Sabe o que é importante? Lembra que eu falei daquele filósofo grego que dizia para não se valorizar as mulheres, porque a mulher fala não tem valor? Mas Maria passou por cima disso. Eu vou contar. O que aconteceu com ela, encheu a vida dela. Eu não posso ficar calado. É um novo momento. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se naquela manhã ela tivesse chegado no sepulcro e visto o corpo de Jesus lá, a vida dela não teria mudado. Mas quando ela vê o túmulo vazio, ela depois ouve o próprio Senhor Jesus chamando-a pelo nome. Aquilo enche a vida dela. E é o Senhor Jesus que ressuscitaram diz: eu vim dar para você vida em abundância. Sabe que você pode atravessar a pandemia? Sabe que você pode atravessar dias difíceis até que não sejam de pandemias? Porque ele ressuscitou. E se você colocar a sua fé naquele que morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. Pense nas duas perguntas que eu lhe fiz. Mas, como é dia de festa, a gente pode celebrar. E aqui eu tenho o pão e eu tenho o cálice. E esse pão aqui é para a gente lembrar, nunca esquecer do que aconteceu na sexta. Porque é muito fácil ao longo da vida a gente se acostumar. Jesus morreu por mim, eu criei nele, ele ressuscitou. Mas a gente se acostuma. E quando a gente se acostuma, o impacto desaparece. Mas cada vez que a gente come esse pão, a gente pega esse pão. Jesus falou: cada vez que comer esse pão, é para vocês relembrarem o que eu fiz por você. É diferente de relembrar alguém que morreu. Se fosse para lembrar a sexta, não teria valor esse pão. Se fosse só relembrar a sexta. Mas ele está aqui para relembrar a sexta e o domingo, tendo passado pelo sábado. E ele falou: cada vez que você comer este pão, é para você lembrar que o que eu fiz na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados. Eu creio que você já está em casa com os elementos, o pão e o cálice. Eu convido você agora para abaixar sua cabeça, onde você está, na sua casa, em algum lugar do mundo você está com o pão na mão. E com as suas palavras, agradecer a Deus. Obrigado, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Mas nessa oração, peça para Deus sondar o seu coração. Há algum pecado que você precisa confessar? Até o pecado da incredulidade. Mas se você hoje crê em Jesus como seu Salvador, você pode comer esse pão. Então,
Eu vou parar aqui um pouquinho, para dar tempo você orar, onde você está. E depois vamos partir o pão. Vamos fazer isso juntos, numa oração silenciosa. E agora que confessamos os nossos pecados, convido você, na sua casa, partir o pão, como eu estou partindo agora. E esse partir é você relembrar que Jesus morreu e depois pegar um pedaço e comer e depois dar graças. Vamos comer e depois dar graças. E agora com as suas palavras, onde você está? Diga a Deus, obrigado. Porque na sexta o seu corpo foi crucificado em meu lugar. Mas no domingo o Senhor ressuscitou com corpo, não foi espírito, foi um corpo. Ressuscitou para ser meu Salvador. Dê graças a Ele por esta verdade que vem sobre a sua vida, que é Jesus. Amém, amém. Eu tenho aqui também o cálice. Naquela última Páscoa que Jesus comeu com os seus discípulos, ele disse que esse cálice que eles iam beber não tinha mais tanto a ver com o ritual daquela última Páscoa, mas tinha um ritual novo. Um ritual que dali para frente eles podiam estar seguros, por causa do sangue que seria derramado ali algumas horas, que nada, nenhum pecado poderia mais separá-los de Deus. Eu fiquei imaginando algumas vezes quando Pedro ouviu isso, ele não tinha traído Jesus. Mas eu creio que até no sábado, como eu comentei ontem, quando Pedro lembrou, eu traí Jesus. Mas ele falou que o sangue dele era suficiente para perdoar todos os pecados. Mesmo assim, no domingo, ele chegou, será que não é? Mas quando ele vê Jesus ressuscitado, o sangue de Jesus volta à mente dele. Sabe o que Jesus fez? É interessante, porque no capítulo 21 de João, Jesus vai atrás de Pedro. Não é interessante que Jesus foi atrás de Pedro? Nem foi Pedro que foi atrás de Jesus. Jesus foi encontrar com Pedro na praia, preparou um café da manhã, chamou Pedro para comer junto. Eu creio que naquela hora, Pedro deve ter lembrado, só o sangue dele poderia trazê-lo de volta para mim e perdoar os meus pecados. Sabe de uma coisa? Ao beber esse cálice, sabe o que é para você lembrar? Que o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Uma vez que você creu em Jesus, você não tem que crer mais todo dia, cada dia dizer, eu quero o Senhor como meu Salvador. Você foi feito filho, mas cada dia você peca. Cada dia eu peco. Mas quando eu confesso os meus pecados, um por um, o sangue de Jesus, simbolizado nesse cálice, nos purifica de todo pecado, nos tira toda a culpa. Por isso domingo é dia de festa. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice é dia de festa. Mas especialmente hoje, dia da ressurreição. Então convido você onde você está, mais uma vez. Toma o cálice que você está, a sua mão, na sua mesa, na sua poltrona. Beba, relembrando que o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Vamos beber juntos agora e depois dar graça. Façamos isso agora. Nesse momento, eu suponho que muitos de nós também lembramos de algum erro feio, horrível, horrendo, e talvez tenhamos dúvidas se realmente Jesus perdoou. Meu querido, minha querida, Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, e segundo as Escrituras,
O sangue dele nos purifica de todo pecado. Por isso, ao beber esse cálice que você bebeu, agora você pode dar graças. Obrigado, porque não há culpa, não há pecado que o sangue de Jesus não limpe. Então agora, mais uma vez, onde você está, na sua casa, em algum lugar, dê graças com as suas próprias palavras, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Façamos isso juntos com as nossas próprias palavras. Amém. Maravilhoso poder celebrar esse fim de semana. Na sexta, lembramos que Jesus morreu. No sábado, o tempo de reflexão. Não temos como pular um sábado. Mas o domingo é o dia da vitória, é o dia da alegria, é o dia da graça sobre nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Aqui esse fim de semana, fique sempre na sua cabeça. Meu Deus, aliás, meu Jesus morreu e ressuscitou. Por isso eu quero convidar você a ouvir essa próxima música. Cante com a gente, celebre. A letra fala muito ao nosso coração. Convido você a cantar junto, se assim você puder. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sexta-feira passada, eu comecei falando da primeira Páscoa, quando os pais certamente passaram um momento delicado. Será que realmente o que Moisés falou é verdade? Mas quando o anjo passou e viu sangue nas portas das casas, não tocou naqueles filhos. Saíram no outro dia, pelo menos, felizes. Aquele dia, o domingo da ressurreição, o dia foi marcante. O dia terminou tendo visto Jesus ressurreto. Para nós é história, para isso foi naquele dia. Mas quando bebemos o cálice, nós lembramos que Jesus nos fez. Através do sangue dele, ele nos tornou mais alvos que a neve. Foi um fim de semana fantástico. A gente relembrar na sexta morte, ontem o silêncio e hoje a alegria da ressurreição. Que você possa ir embora. Aliás, você não vai sair, você está na sua casa. Mas você vive essa semana relembrando também a alegria da ressurreição. Por isso eu quero terminar dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que o poder do Espírito Santo gere cada dia mais em nós a gratidão pela morte e pela ressurreição de Jesus. Que seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Fique agora com o NG Pocket. Até o próximo domingo, se assim Deus quiser. O meu abraço, continuando cheio de saudades de você. Até domingo, se assim Deus quiser.